René Esteban Rojo, né? Eu geralmente me apresento como René Esteban para dar uma encurta coisa, né? Mas, assim, eu sou cientista social de formação, né? O bacharelado e o mestrado na UFAC, né? Fiz a licenciatura aqui na Unisantana, porque sempre houve um boicote, né, em se formar professores sociais, né? E no momento em que eu fiz, a coisa que estava surgindo a ideia de que novamente ia surgir aulas, né, no ensino médio, então as universidades particulares acabaram abrindo os cursos de licenciatura, e nós, né, ali que éramos bacharéis, né, que a gente brincava que a gente era tudo desempregado de luxo, né, porque estudava e não conseguia emprego, né, e eu fiz então a licenciatura ali, né, na Unisantana, depois dos anos 2000, já tinha alguns anos de formado. A minha área de concentração no mestrado é meios de comunicação e política, né? E talvez pelo fato da minha área de concentração ser algo que mistura um pouco, né, do pensamento crítico, mas também você tem que sempre estar de olho no que a direita está pensando para você conseguir interpretar, né, o que esse pessoal está querendo dizer com o que está dizendo, né, a coisa da ação comunicativa, tal, essa coisa toda, é que eu acabei, né, também me dando o direito de estudar, né, para além da galera da direita, né, da esquerda, estudar também pessoal da direita, né? E eu coordenei o curso da licenciatura da Uninove durante 10 anos, né? Fui professor lá também. E como, né, a galera das sociais, ela tem muito da coisa de querer estudar mais à esquerda, e dou toda a razão, né, para a galera. E como eu era coordenador, ninguém queria pegar os autores liberais, né? E aí sobrava para mim, como coordenador, ter que caçar a parada aí, né? Então, é por conta disso que eu comecei também a estudar um pouco desses autores liberais, né? Porque, de certa forma, você tem que saber um pouco, né? Como que a oposição, né? A esquerda pensa, para que você possa também, né? Agir sobre ela. Então, eu acho que é uma coisa assim, né? É importante que a gente sempre estude os autores da esquerda, mas mesmo as pessoas que estão na esquerda, é legal também você ter aí um pezinho e dar esse, né, desfrute de entender um pouco como que a direita pensa, né? Então, nesse sentido, né, que eu pensei um pouco aí na nossa conversa do dia de hoje, né? A ideia da gente pensar um pouco o nosso cotidiano, né? Pensar um pouco também a questão da teoria política, pensar um pouco na ideia dos autores liberais, né? Para que a gente possa perceber que nada dessas coisas que falam que é muito novo, né? Que se apresenta aos nossos olhos, que inclusive faz as pessoas votarem, né? Nessas pessoas, porque não, é novo, então nós vamos logo votar para tentar mudar, porque isso já não deu certo, aquilo também não deu certo. Enfim, todas essas coisas, né, que direcionam o voto tão meio que junto a essas ideias, né, da novidade, né? E na verdade nada disso é muito novidade. Então a minha ideia, né, num primeiro momento é falar um pouquinho, né, do que é a ciência política, né, como que a política em si também surge, falar um pouquinho desses autores liberais, e na medida que a gente for conversando sobre esses autores, a gente vai tentando mensurar um pouco da nossa realidade, né, e até fica como um exercício para vocês, né, no sentido de que conforme eu for comentando, falando, enfim, né, fiquem à vontade para comentar, né? Para me ajudar, inclusive, de lembrar de algumas coisas, né? Que pode escapar, enfim, né? Para que a gente possa aí desenvolver um aí que a gente possa, né? Conhecer algumas coisas aí dos inimigos, vamos assim dizer, né? Então eu gostaria de começar comentando um pouco do porquê que surge, né, a política, né? Da onde que vem a ideia de pensar a política, né?
E, na verdade, a política surge de uma necessidade real, né, na Grécia antiga, né, quando as pessoas, né, quando o comércio dentro da Grécia começa a se agigantar, né, começa a ficar maior, né, a Grécia nesse momento tem um pedacinho ali para cima da Itália, se não me engano, um pedacinho da Turquia, e o comércio começa a ficar bastante forte, e as pessoas passam a vir, né, para as regiões mais litorâneas, onde esse comércio acontecia. E por conta disso, elas começam a morar, né, umas mais próximas das outras, e compartilhar espaços, né? E para cuidar desses espaços, né, que eram os espaços públicos, né, que espaços que eram compartilhados de todas as pessoas, é que surge a ideia de pensar, né, da política, né, a ideia de pensar o espaço que é público e como organizar esse espaço público, né? E com isso surge a ideia de política, né? E junto à ideia, essa ideia da política, né, que surge aí na Grécia, logicamente, se a gente fala de Grécia, a primeira coisa que a gente lembra, né, é dos filósofos, né, e logicamente que vai surgir aí também uma filosofia política, né, com o desenvolvimento cada vez maior das cidades e do comércio. E vai ser justamente nesse momento que a ideia de se pensar a política de uma maneira um pouco mais séria começa a acontecer, né? Pensar a política como algo que deve de fato ser retratada, né? E levada em consideração, uma vez que está se vivendo, vamos dizer assim, em sociedade, né? Em pequenas sociedades, não tão complexas como a nossa, né? Mas sociedades em que pessoas convivem, pessoas vão à praça, pessoas se utilizam das ruas, pessoas se utilizam das ágoras, né, para praticar, né, a tal da democracia direta, enfim. E surge a ideia, né, da política sendo pensada filosoficamente, né, que e essa política que é pensada filosoficamente, ela fica mais na seara do dever ser, né? Uma política pensada como que é o melhor jeito a melhor democracia, como que é a melhor república, né? No entanto que você pega lá os livros de Platão, Aristóteles, né, Sócrates, o título dos livros, né, a república, né, a política, as leis, né? Então sempre são considerações que vão inspirar a política, mas ela fica mais nesse plano do dever ser. Então, nesse momento, a gente tem o desenvolvimento do que seria uma filosofia política, né? Uma coisa que pensa mais o dever ser e que não está de fato interligado ao que seria a política real, né? No entanto, que você pega, por exemplo, o Aristóteles, né, no livro A Política, ele está discutindo lá, né, que né, a política deveria ficar na mão daqueles que têm mais sapiência, mais conhecimento, do mesmo jeito que a polícia, né, os exércitos devem estar nas mãos daquelas pessoas que. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui que está putando, pronto. Daquelas pessoas que são mais robustas e etc e tal. Então, era sempre pensado, né? Era muito mais pensada nessa linha, né? E isso vai ser uma realidade dentro dos estudos da política até chegar, né, 1513, né, da passagem ali do feudalismo para o capitalismo, com o Maquiavel, né? O Maquiavel vai ser um cara que vai pensar a política dentro da realidade, né? A ideia dele é pensar a política no real. No entanto que a escola política, né, que ele inaugura, é chamada de realismo, né? Porque, ao contrário do que pensavam os filósofos, mais amparados nesse dever ser, o Maquiavel faz o contrário, né? O Nicolai Maquiavel, no livro O Príncipe, de 1513. E vai ser justamente neste momento que a filosofia política, que era a base das discussões políticas aqui, por um monte de discussões mais ligadas à teoria política, à ciência política, que é justamente, então, o divisor de águas, é deixar de pensar a política no dever ser e passar a pensar essa política no real, né? A ideia de você pensar a política, mas assim, bom, se fosse nos dias de hoje, né?
Bom, o que, que nós temos que fazer para vencer a pandemia? Ah, devemos fazer tal coisa. O que devemos fazer, né, para manter o governo de uma forma que auxilie de fato as pessoas? Tal coisa. Então é uma política mais pensada no real. Maquiavel ele já não está mais preocupado no sentido de pensar, ai, como seria a melhor forma da minha Itália, que naquele momento nem era Itália, né? A Itália não havia se unificado. Você tinha aí mais para o norte a região de Milão, Veneza, a parte mais central, que é onde está Florença, né? Que é o lugar de onde o Maquiavel está falando, onde ele está na realidade dele ali, né? De funcionário público, né? E tinha também os estados papais, que hoje é como que é o nome? Vaticano, né? Onde fica o Vaticano, é tudo na região mais central. Ao sul você tinha mais os reinos de Nápoles, né? E Maquiavel estava nessa região central da Itália, né? Pensando na realidade, porque era uma realidade complicada. Como a Itália não era unificada, Espanha e França sempre estavam querendo entrar ali para pegar um pedacinho a mais do território, um pseudo mercado ali, alguma coisa desse tipo, e sempre estava tentando invadir a Itália. Então você tinha uma realidade na qual os monarcas, né, no caso os Médicis, né, eram os Médicis e os Savonarolas, né, os mais importantes ali, que brigavam naquela região ali de Florença. Então o Maquiavel ele está preocupado com a sua realidade, ele está vendo que não adianta ficar pensando no dever ser. Você tem que pensar a política no real se você quer, de fato, se manter no poder. E como ele era uma pessoa um tanto azarada, né? Porque os Savonarolas tinham, vamos dizer assim, um cheirinho a mais próximo da ideia de um republicanismo, né? Que é a coisa de você pensar numa divisão, uma pequena divisão, naquela época, né? Uma pequena divisão do poder do monarca absoluto, né? Para que ele não fosse supremo, né? Então, Savonarola tinha mais essa pegada, e já os Médicis já era uma ideia de uma monarquia extremamente absoluta, né? Então, o Maquiavel, ele ia mais para o lado do Savonarola. Só que quando ele apoiou o Savonarola e criticou os Médicis atingiram o poder. Ao atingir o poder, os Médicis meio que falaram, não, né, você é um traidor, e demitiram ele, né, da função do cargo público que ele tinha, que era uma coisa meio que próxima a um secretário de embaixada aqui, né, hoje, um cara, né, dessa linha aí das relações internacionais, enfim. Prenderam ele, né, e ele foi proibido de exercer o seu cargo. E é nesse momento que ele se retira, né, da vida lá, né, de Florença, vai morar ao redor de Florença e passa a se dedicar mais aos estudos, né? Ele ia, né, no que seriam as tavernas, né, próximo a isso, se informar, né, de alguns acontecimentos, mas no resto do tempo ele cultivava para o seu consumo e lia, né, a filosofia política, né? E lia tanto que ele chegou num ponto de perceber, né, que a pensar política deveria sair do dever ser, né? E ele era um cara assim, né? Uma história que eu sempre conto que ele achava que ler uma obra, né, de algum autor, não é simplesmente abrir um livro, né, e estar ali lendo e pronto. Para ele, abrir um livro de um autor era se encontrar com esse autor, como se fosse de fato um encontro num bar, sei lá, em algum lugar aí e tal. E então, por conta que ele tinha essa ideia do que era ler, né, que era assim, não era simplesmente abrir um livro, mas era a mesma coisa que se encontrar, né, com o autor daquela obra. Então ele, né, terminava lá os trabalhos dele, tomava banho, colocava uma roupa boa, né, se arrumava inteiro, e daí ele ia, né, na verdade, ler as obras desses filósofos, né, para adquirir conhecimento e fazer a construção das suas considerações aí acerca da política italiana da época. No entanto, que o livro O Príncipe, ele é como se fosse uma brochura de conselhos, né, para o Lourenço de Médici manter o seu poder, né, manter-se no poder. E é isso que ele faz nesse livro,
E aí ele dá altos toques, né, assim, que são arrepiantes, né, no nosso ponto de vista, pensando, né, que vivemos numa república democrática, né, entre aspas e tal, mas para nós, assim, hoje, século XXI, sou um tanto assim como assustador, né? Mas se nós pararmos para olhar o que é o governo brasileiro hoje, a gente vai perceber que vê muito de Maquiavel ali embutido, né? Então, por exemplo, ele falava que nem tudo que é bom para o governo é bom para o povo, né? Então, um bom governante, se ele quer se manter no poder, ele tem que pensar primeiro no Estado, porque o objetivo do estadista, para o Maquiavel, era se manter no poder, né? Ele fala, por exemplo, assim, que se você for fazer mal para alguém, faz para todo mundo daquela família, porque se sobrar um em pé, ele vai vir se vingar, né? E do ódio, né? E ele fala que ser odiado é uma das piores coisas que podem existir para um estadista, né? Inclusive ele fala que é melhor ser temido que amado, mas nunca odiado, né? Ser amado para ele também é uma fraqueza, porque quando você é uma pessoa querida, na visão de Maquiavel, né? O que acontece? Você sempre as pessoas, não, pô, o René lá, o cara é gente boa, vamos trocar uma ideia que vai dar certo, né? Nós vamos conseguir convencer ele, vamos lá, vamos lá. E se você é querido. Agora, se você é temido, a galera, não sei não, né? Acho que é melhor não cutucar a onça com vara curta, né? Porque já viu o que pode dar, a gente pode piorar a situação. Então é mais ou menos nessa lógica que ele pensava, né? É melhor você ser temido para a galera não ficar te azucrinando, né? Que amado, porque senão a galera vai ficar te azucrinando, mas nunca odiado, porque senão, né, você levanta a ira, né? Outra coisa que ele falava, que nunca ataque a honra das pessoas, porque a honra também desperta o ódio, né? Então, na verdade, ele fazia toda uma construção, né, de forma que o governante pudesse, né, ter fortuna e virtude, que são dois conceitos que ele trabalha, né? Fortuna seria uma coisa ligada à sorte e virtude à esperteza, né? Virtude, gente, tem a ver com virilidade, não com virtude, né? Escreve-se mesmo virtude mesmo, VI, né? RTU, né? Que tem a ver com virilidade. Tem que ter a esperteza, ser viril, ser esperto, né? Para você conseguir se manter no governo. E resumindo, essa coisa de fortuna e virtude é a mesma coisa que você falar, né? Assim, estar no lugar certo e na hora certa, né? Mais ou menos isso, né? Porque a ideia de sorte que ele fala a gente tem a nossa sorte, a gente cria a sorte pra gente, né? A sorte não é a coisa do imponderável para ele. A sorte se faz a partir do momento que você se cerca das pessoas certas, né? Se assessora das pessoas certas, porque isso ele fala também, né? Nos conselhos que ele dá. Melhor, um governante sempre tem que se cercar de pessoas capacitadas que facilitem ele governar, né, para não tomar bolada nas costas, né? E a ideia de fortuna é muito isso, né? De você cavar a sua sorte, você criar uma influência ao redor de você, de forma que você possa usar dessa sua influência se um dia você precisar, né? E a ideia de fortuna, a fortuna não é, né, dinheiro, né, no caso. Fortuna é uma deusa grega, né? Que na verdade ela adorava ser paparicada, né? E conforme você paparicava a deusa Fortuna, ela facilitava o desenrolar da sua vida, né? Tanto no momento em que se tece o fio da vida, quanto no momento que se enrola o novelo desse fio, quanto no momento em que você corta esse fio da vida, né? Então, ele falava que a ideia de fortuna, então, está aí, né? De você agradar, né? De você sempre estar disposto a estar próximo, né? É o jogo de influência que nós vemos hoje, né? As coisas muito como a gente vê acontecendo, né? Na enésima potência no governo atual, né? E pensando nessa ideia de fortuna e virtude,
eu sempre fiquei pensando, né, que Bolsonaro não tem fortuna e nem virtude, né? Mas hoje eu estava pensando e mudei um pouco de ideia em relação a isso, porque assim, eu acho que assim, se você parar para pensar que o governo ele se ampara numa revoada conservadora que está se dando mundo afora, né? Nessa coisa das religiões ganhando muito corpo e muito campo dentro da política, com as pautas morais se fortalecendo ao ponto de que as pessoas defendem o Bolsonaro por conta de questões morais e não percebem que ao defendê-lo está defendendo, por exemplo, o fim de um auxílio, né, emergencial que faz toda a diferença na vida dele, né? Porque é uma coisa pensar que as pessoas abrem mão disso, né? Porque se a popularidade dele não baixa, se ele numa eleição futura ele ainda consegue ser o cara mais votado, né? Tem algo aí que está por trás desse governo que, do meu ponto de vista, é essa pauta da moral, né? Que faz com que ele consiga se manter, né? Que ele consiga se manter no governo, apesar de todas as pataquadas e coisas horrorosas que ele faz, né? Toda a misoginia que ele põe para fora, todo o preconceito étnico que ele põe para fora, toda essa escrotescência que está sendo a condução, né, da saúde nesse momento de pandemia. Então, assim, mesmo assim, qual a sua intenção de voto lá para 2022? O cara tá lá meio que na frente. Você pega, você apoia o governo Bolsonaro, se você parar para pensar o quanto ele faz de besteira, a aprovação ainda aumentou. Então é um cara que está tendo a esperteza de se apoderar de uma agenda, né, de uma agenda de costumes, né, que está muito ligada a tudo aquilo que a esquerda se coloca contra, né? Por exemplo, muitas pessoas da esquerda são contra o aborto, são a favor do aborto, né? Nem todas, mas algumas são. Aí ele consegue construir um cabedal de coisas as quais fazem com que esse assunto apareça num dado momento que favorece a ele, né? E aí você tem a amplificação de tudo isso a partir de um conjunto de meios de comunicação, né? Que está muito preocupado em defender o seu, né? Porque eles dependem do anúncio desses liberais, neoliberais, enfim, né? Que o neoliberalismo é apenas uma adaptação mais moderna do que é o liberalismo, que nós estamos começando a debater agora. Então você pega esses meios de comunicação que dependem dessa grana e que não fazem questão nenhuma de ter uma orientação mais correta, né, da grande mídia, amplifica todo esse discurso, né? Inclusive os maiores anunciantes do Brasil hoje é o governo, né, federal, né, o Estado com E maiúsculo, né? Porque o Estado com E maiúsculo é o Estado federal, o E minúsculo é o Estado tipo Unidade Federativa, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, são os maiores, né? São as pessoas que mais investem em publicidade e pronto, tá feita a coisa, né? Agora, a coisa da fortuna, né, da sorte, já não podemos falar muita coisa, né? Porque a gente não sabe até que ponto, né? Porque a briga entre os neoliberais, liberais, a ultradireita, enfim, é o cachorro comendo o rabo do cachorro, né? Então não dá para saber até que ponto, né? Essa sorte que ele está cavando, essas pessoas, né? Essa fortuna que ele está gerando em termos de relacionamentos, né? Vai de fato ficar com ele até o final, né? Eu acho que não fica muito até o final, porque você tem ali um grupo que o cerca, que é tudo uma galera oportunista, que nos primeiros gritos aí, né, que ia acontecer, os caras vão acabar se retirando do apoio e, enfim, né, e indo ali para onde o vento sopra, né? Então você percebe assim que dentro de um governo Bolsonaro, né, você vê muito
né, do que o Maquiavel colocava lá no século XVI, né, lá em 1513. Então, assim, né, o governo do Brasil hoje nossa, tá voltando no tempo. Sim, vocês podem afirmar com certeza, tá voltando no tempo sim, porque você tem muitas coisas que são construídas, né, com base, né, nesse cabedal aí de ideias, né, e que acaba desencadeando um governo que é completamente assustador, né? Em todas as searas que ele toca, né? E acho que uma coisa interessante também, né, para falar e caminhar um pouquinho mais, é que assim, né, se a gente for pensar, né, no Marx, o Marx fala em infraestrutura e superestrutura, né? Infraestrutura seria a base econômica de um lugar, e a superestrutura é todo o resto, né, cultural, enfim, né, de coisas que se constroem acima dessa infraestrutura, né? Então, se a gente parar para pensar, todos os autores liberais, eles não estão agindo, né, para mudar a infraestrutura ou para justificar, de certa forma, a infraestrutura. Eles estão agindo na superestrutura. Eles sempre estão tentando arrumar uma construção de ideias que justifique o porquê que as coisas estão sendo feitas desse jeito, né? Por que é assim? Bom, então eu, como liberal, estamos num capitalismo liberal, neoliberal, enfim, então eu vou tentar justificar isso, né? Então, e é muito interessante, por exemplo, que você vê ali o Maquiavel, ele está escrevendo no momento que é muito interessante para a gente pensar também essa coisa do materialismo histórico dialético, né? Que o Marx também falava, né, no materialismo histórico dialético, que a história vai se materializando a partir de um jogo, né, de teses, antíteses ou antiteses e síntese. E se a gente pegar esse momento de queda do capitalismo e é o surgimento de um pré-capitalismo, de um capitalismo, é muito interessante para a gente perceber esse materialismo histórico dialético, porque assim, você tem um feudalismo como sendo a tese do meu jogo de oposição, né, da dialética, eu tenho a antitese acontecendo, que é o quê? É o surgimento das cidades e dos núcleos, pequenos núcleos urbanos em que tem comerciante, é a reforma protestante, né? A coisa da troca, né? Deixar de ser simplesmente produto por produto, né? Então tenho todas essas antiteses acontecendo, esses acontecimentos históricos se materializando, mostrando que essa tese de que o feudalismo é o único sistema que pode dar certo é errada. E aí eu tenho como resultado, como uma síntese, o surgimento de um capitalismo, né? O qual o nosso próximo autor aqui, né, que eu vou comentar, tenta defender bastante, né? Ele surge, na verdade, para defender essa ideia de que as monarquias absolutas são necessárias, né? Não tem como eu fazer diferente, né? Então ele justifica a ideia de um monarca absoluto, né? E ele faz todo um exercício de pensamento divagando, né? Parece o Moro, né? Divagando sobre um estado de natureza, né? Aí nós estamos já passando, deixa eu lembrar o ano da obra aqui, 1651, com o livro Leviatã do Thomas Hobbes, né? Porque assim, o sistema está mudando, né? A antitese ou a antítese já aconteceu, né? Já se demonstrou que temos um novo sistema que vai engolir o feudalismo. Mas para que os nobres e a pessoa, né, da High Society aí se tranquilize, você acaba tendo que criar ideias que justifiquem isso, né? Esse cara que eu estou falando, que escreveu o Leviatã, é o Thomas Hobbes, né, um inglês, né, que eu nem gosto de falar isso, né, mas fazendo uma brincadeira, mas extremamente forçada, mas forçada a enésimo grau, porque não dá nem para comparar,
né, esse inglês com o cara aí que eu vou falar agora. Mas é assim, como se a gente pensasse, gente, bem forçoso mesmo, hein? Não fiquem bravos. É a mesma coisa que você pensar que todo sistema de direita acaba, né, como os de esquerda, enfim, né, acaba precisando de um teórico, ou no caso da comparação, um pseudo-eu do teórico, né? Por exemplo, você tem lá o Olavo de Carvalho, que deu várias bases para o bolsonarismo acontecer, né? De um jeito completamente escroto e medíocre, só que de uma forma extremamente refinada, é mais ou menos o que Hobbes tenta fazer, justificando, né, que é necessário sim ter um monarca absoluto, né? É necessário sim que você mantenha o direito de propriedade, então é necessário sim vocês lerem o que eu estou escrevendo para que vocês percebam, né, que de toda está acima da realidade. E quando o Hobbes escreve o Leviatã, Thomas Hobbes, ele está mais ou menos nessa pegada. Ele fala que no estado de natureza, que é um momento em que as pessoas vivem antes de existir o Estado, então no estado de natureza, que ele chuta, porque é impossível de saber, né? Ninguém tem bola de cristal nem máquina do tempo. Então, nesse estado de natureza, os homens são tão iguais, que eles brigam pelas mesmas coisas, né? Ele briga pelas mesmas coisas. Como eles brigam pelas mesmas coisas, é necessário que se crie um Estado, que se assine um contrato, por isso que o Hobbes é chamado de contratualista, né? No qual, ao assinar o contrato, as pessoas abrem mão da sua liberdade para garantir a vida. E quando você assina o contrato e inventa o Estado inventa a ideia de propriedade privada. E para o Hobbes, a propriedade é o que vai trazer a diferença entre as pessoas daquele grupo social e que vai pôr a diferença e por conta disso eles vão parar de brigar, né? Porque em estado de natureza todo mundo é muito igual e por isso que o homem vira o lobo do homem, né? Como é bastante falada essa frase aí do Hobbes. Então eu invento um estado, esse estado inventa a propriedade, entender do que um e o outro tem de propriedade, eu vou diferenciar essas pessoas e, consequentemente, elas vão deixar de brigar, né? Então, para garantir a vida, na ideia do Hobbes, eu tenho que gerar a diferença, né? Gerando a diferença, eu garanto a vida, e garantindo a vida, eu garanto o crescimento da sociedade, né? Então, é muito maluco a engenharia que ele faz para conseguir garantir com que as ideias, né, de uma nobreza, né, com um total resquício do feudalismo, que o monarca mande de forma absoluta dentro de um território, né? Nós estamos aí no século XVII, né? Século XVII esse que a Inglaterra ela vai ter um monte de rei, né? Carlos I, Cromwell, Carlos II, Jaime II, e chega no Guilherme de Orange, né? Não sei direito como que fala o nome dele, não me lembro, e que institui, inclusive, o, o Estado, o governo parlamentar, né, na Inglaterra. Então você tem tudo isso acontecendo e o Hobbes ele escreve meio que entre o Cromwell e o Carlos II, então tentando justificar, né, que a Revolução Puritana se perdendo a força, tentando justificar a volta de um monarca absoluto. Então ele está escrevendo em cima do momento e tentando fazer essas justificativas todas. Então é engraçado, né? Que é algo forçado, né? É algo que à época, né, fazia um pouco de sentido, mas ainda assim era algo um tanto forçado, né? E ele também, além de ser contratualista, porque é o cara que aí fala, né, nessa coisa de você assinar o contrato, abrir mão da liberdade e inventar o Estado, ele é um cara que a gente chama de justnaturalista também, né? O justnaturalista é aquele cara que fala que o poder do monarca mandar vem de Deus, né? Só que ele fala que assim, que né, as pessoas estão lá em estado de natureza, assinam um contrato, quem vai ser o monarca? Deus vai iluminar a cabeça dessas pessoas
para que elas escolham o cara certo. E a partir do momento que esse cara é escolhido, né, esse cara vai ser escolhido, ele vai poder fazer o que ele quiser, vamos dizer assim, né? Então, o Hobbes ele chega com essas ideias que acaba sendo refinada pelo Locke, né? Que vai escrever, né, o segundo tratado sobre o governo civil em 1689, né? O Locke, é interessante falar dele porque dentro dessas ideias liberais, né, que era a ideia de um liberalismo em que o Estado não deveria agir sobre questões econômicas, sobre questões da vida das pessoas, porque se eu tenho uma sociedade e algumas pessoas acabam dando mais certo que as outras, não deu certo, é incompetente. O Estado que tem que dar conta da incompetência do cara? O cara que se vire, entendeu? A ideia liberal, e podemos até dizer que neoliberal hoje é essa, né? O Estado tem que ser mínimo, né? Hoje no neoliberalismo. Ele não tem que carregar esse fardo com ele, né? Então, dentro dessas ideias liberais, né, o Locke, que vem um pouquinho depois do Hobbes, ele é legal de falar dele, por quê? Porque ele é o primeiro cara que começa a falar da ideia do civil, né? Segundo o Tratado sobre o Governo Civil, né? A ideia de que as pessoas estão chegando mais perto, né, do parlamento, enfim, está chegando mais perto dos lugares onde a política acontece, né? E ele é o cara que vai pela primeira vez, né, trabalhar com a ideia do empírico mesmo em si, né? Empírico no sentido de pensar, estudar a realidade acontecendo em loco para tirar as suas decisões, né, teóricas, né? E ele é o primeiro cara que fala no executivo e no legislativo, né? Então, ele fala que seria necessário, sim, você ter um legislativo, né, inspirando um executivo, né, que seria o monarca, de forma que a coisa pudesse acontecer tendo pesos e contrapesos de poder, né, para que o monarca não possa reinar absoluto e fazer extremamente o que ele quiser, porque às vezes a rixa dele contra alguma pessoa gera aquilo que o Maquiavel falou lá, né? Vai lá e mata todo mundo da família para não sobrar ninguém, né? Terrível, né? São ideias terríveis, né? Mas que aconteciam, né? Aconteciam muito, né? Não era pouco, né? Então o Locke é legal por conta disso, porque ele dá uma que inclusive inspira, né, a Constituição inglesa, né, com as suas ideias, e que dá um pontapé inicial também para um outro cara que vem logo depois dele, que é o Montesquieu, né? Então, antes de falar do Montesquieu, é legal a gente falar que o Locke também era um contratualista, fazia esse exercício, né, de pensar como que era a vida sem o Estado, para de certa forma justificar, né, para as pessoas que elas devem acreditar no monarca, né, seja esse parlamentar ou seja ele absoluto, devemos acreditar, porque senão, né, as coisas se descambariam. E aí, só que o Locke fala que as pessoas são boas em estado de natureza e que elas inventam o Estado, na verdade, apenas para punir aqueles que tentam usurpar a propriedade de outros, ou mesmo a vida, né? Então, o Locke, ele fala muito nessa ideia de propriedade, mas na ideia de propriedade dele está lá a vida, as liberdades e o bem, e os bens. Então, o Estado tem que garantir vida, liberdade e bens, senão ele pode ser, né? Então, ele, vamos dizer assim, ele dá uma avançada no que o Hobbes falava e serve também de antessala para o Montesquieu, né? Porque o Montesquieu, ele já está muito assim, ele já está no momento, em 1748, mais ou menos, que ele escreve, né, o Espírito das Leis, ele já está meio que naquela pegada newtoniana, que é o momento em que o Newton está produzindo as coisas da física tal. Então ele começa a perceber, né, o Montesquieu, no Espírito das Leis, e ele começa a cutucar a galera do clero, principalmente, né, que é o nome do livro, né, o Espírito das Leis. Então ele vai falar ali que o que anima o espírito da lei não está na nobreza, não está em Deus, não está em ninguém. O espírito das leis está no povo. O povo que tem que estar
dentro das concepções ao se fazer uma determinada política, uma determinada lei. E se a lei for feita, então, dentro e próximo ao povo, não existirão leis injustas, né? Aí eu lembro um pouco daquela coisa do Sérgio Buarque de Holanda, né, que é pai do Chico Buarque, inclusive, tal, da Miúcha, e que ele fala que nós somos desterrados em nossa própria terra. Um pouco do que ele mira nessa frase é dizer isso, que a gente importa leis de fora e tenta aplicar aqui dentro, né? Só que não vai dar certo se a gente pensar com a cabeça de Montesquieu, porque essas leis são artificiais, elas foram feitas por uma outra realidade, por um outro povo, por uma outra cultura, né? E olha que legal, já está aparecendo aqui a ideia de cultura, né? De que levar em conta a cultura de um povo, de um país, pensar esse país de dentro dele, é extremamente importante para que você possa construir coisas que sejam válidas para ele, né? É a mesma coisa assim, né? Você não levar em conta a cultura de um lugar e o povo fazer uma lei, é a mesma coisa que, sei lá, sabe aquela quando você é criança, que a mãe vai comprar roupa e compra 14 número maior, porque não quis levar você junto, porque você ia pedir alguma coisa que era muito cara? É mais ou menos por aí, né? Então, ele se atenta a isso, e aí ele, como ele está ali próximo de Newton, tá, né, desse momento, né, da construção dessas teorias das ciências exatas, da física, ele fala que existem dois grupos de lei, né? As leis naturais, né? Que os físicos tentam interpretar matematicamente, né? Força resultante igual massa vezes aceleração, né? Momento da força, força vezes distância, e por aí vai, né? Essa coisa toda aí. E tem as leis que são feitas pelos homens, e que se são feitas para conter os homens, elas devem ter a raiz nos homens e respeitar os homens, né? Então, o Montesquieu, quando ele fala isso, ele tira do seio a questão da legalidade das leis e insere também, dentro desse debate, a divisão do poder, que foi começada lá pelo Locke. E ele fala, né, que um lugar para dar bastante certo, você tem que ter um executivo, um legislativo e um judiciário, um servindo como contrapeso ao outro, para que a engrenagem, né, do Estado fique azeitada, né? E senão as coisas não funcionam bem. Eu acho que o Brasil de hoje é um pouco também de exemplo disso, né? Você percebe que o executivo legisla, né? O legislativo executa, e você tem um judiciário que é completamente alinhado com desculpem, alinhado com quem manda, quem põe os cavalos para andar aqui no Brasil, né? E deixa de lado muitas das coisas que ele deveria já ter julgado, por exemplo, né? E a gente vive falando, né? A lei só funciona para quem tem dinheiro, né? N exemplos, né? Eu mesmo entrei aí tive um problema com a minha carta de habilitação e simplesmente o juiz leu e sentou em cima, né? E não deu a sentença, né? Faz 3 anos que eu entrei com uma ação em relação a esse problema que eu tive e sentou em cima. Aí você pega, por exemplo, o filho do Eike Batista, arrebentou não sei quantos carros, matou já não sei quantas pessoas aí, e aí? O cara também, né? Não, judiação, né? Deixa lá, né? Deixa para lá. Então você percebe que, né? O judiciário não funciona para uns e funciona muito bem para outros, no sentido de deixá-los soltos. Pega lá o caso do ministro lá da cueca, né? O que aconteceu com ele, né? Os grupos lá de dentro já deram um jeito de isolar aquela moça que está sendo a Flor de Lis, né? Acusada de matar o marido, já deram um jeito também. Então, o judiciário ele é extremamente contaminado, né? Da mesma forma que o legislativo e o executivo, né? Você tem bancadas lá no nosso legislativo, a BBB, né? Da bancada do boi, da Bíblia e da bala, que eles conseguem derrubar votações, né? Que eles conseguem derrubar votações.
temas daquela agenda moral que eu comentei lá atrás são extremamente estrupiados, né? Quando esses caras se sentem ameaçados, né? Então você vê que, né, para funcionar bem, os poderes têm que estar em harmonia, o Brasil não vai funcionar bem também, né? Porque nós não temos essa harmonia dentro dos poderes, né? Então o Montesquieu ele é importante porque ele trabalha essa ideia do republicanismo, né? O republicanismo ele é a base, inclusive, está no nome do Brasil, né? Nós somos uma república federativa, né? Ou seja, somos o poder, né? Vem do povo, né? A coisa pública é gerenciada pela divisão dos poderes, né? Melhor dizendo, pela divisão dos poderes, e somos divididos em unidades federativas, que são estados, né? São os estados. Então você tem uma construção republicana e esse republicanismo ele está fincado aqui os seus alicerces dentro das teorias do Montesquieu, né? E do mesmo jeito fala, né, ele ajuda a delimitar as formas de Estado, né? O Rousseau, que é o cara que vem logo em seguida, que eu achei interessante da gente comentar, ele é importante porque ele delimita questões relacionadas ao regime político, né? Ou seja, a questão da democracia. Né? O Rousseau é o cara que vai debater essa questão da democracia. Pensar, eu costumo dizer que, putz, sem querer, o Rousseau ele criou um esquema que acaba misturando democracia com liberalismo. Ele pensou num jeito de fazer as coisas funcionarem ali, né? Porque se a gente parar para pensar, gente, liberalismo ele está relacionado às questões mais econômicas, né? Democracia está relacionado mais às questões políticas. Questões políticas, né? Desde lá de Maquiavel, você tem que, né, saber dançar conforme a música, né? Ter fortuna e virtude, mas pensando também no povo, porque dançar conforme a música é, de certa forma, também, hoje, né, pensar no povo, né, porque o povo pode derrubar um governo, né, não tenha dúvida que pode, né, ele só não derruba porque, infelizmente, nós temos um sistema de educação que é completamente falho, né, né, minando o conhecimento das pessoas e tirando dela a necessidade de se expressar, né? Porque o sistema educacional de um país hoje, ele serve para isso, né? Para embutir na sua cabeça que você tem que trabalhar, que você tem que ser dócil, né? E que você não consegue andar com as suas pernas, né? A não ser para ser empreendedor, né? Agora. Enfim, mas o Rousseau, ele é o cara que vai misturar essa ideia da democracia. Né? Liberalismo é o que eu já falei. Ele está mais relacionado às questões econômicas, de como se portar economicamente de forma que as coisas, né, possam ser harmônicas. A democracia está falando o quê? Da participação popular, né? De como as pessoas podem participar, né, dentro de um sistema político. E o Rousseau ele mistura essas duas coisas. E ao misturar essas duas coisas, ele dá base para dizer que não, podemos ter um país que é liberal, neoliberal, né, de direita, de ultradireita, né, enfim, e mesmo assim existir, ser democrático e ser liberal ao mesmo tempo, né. Então, gente, né, o Rousseau é o cara que vai falar de democracia, é o cara que vai estar tratando desse tema. Eu estou falando aqui em forma de Estado, sistema de governo e regime político, mas assim, né, forma só para contextualizar, né? Eu não sei se vocês já aprenderam, né, isso, mas é interessante também de saber, né? E se aprenderam, eu reviso. Forma de Estado seria um grande guarda-chuva, né? Que predetermina tudo o que vai acontecer politicamente dentro daquele território que é o país, né? Dentro daquele estado, né? Daquele estado.
Então, e lógico, né, que desde que esse território, né, circundado por fronteiras, seja reconhecido internacionalmente, né? Porque senão podia chegar aqui e falar que a minha casa é um estado que não é mais Brasil, né? Mas eu tenho que ter, para ser um estado, eu tenho que ter esse reconhecimento internacional. É a base, inclusive, das relações internacionais, é essa, né? É você ter um reconhecimento internacional de que é um país. Isso que diferencia, por exemplo, uma nação, né, de um estado. A nação você tem povo, você tem cultura, mas não tem território. Por exemplo, os curdos, né? Eles são uma nação, mas não são um estado, porque eles têm cultura, eles têm, né, eles têm algo que se diferencia dos demais países que o cercam, mas eles não têm um território, tá certo? Então, tudo aquilo que determina o que vai estar debaixo desse guarda-chuva, que é o topo da política de um país, é a forma de Estado. Forma de Estado, a gente fala que ou é monarquia ou é república, né? Ou um manda, né? Ou a coisa pública está na mão de um poder compartilhado, né? Que seria lá o executivo, legislativo e judiciário. Sistema de governo é parlamentarismo e presidencialismo. Percebam que quando eu falo de sistema de governo, eu falo muito na questão do executivo, né? Ou eu tenho lá um parlamentarismo, uma monarquia parlamentar, né? Ou uma república, né? Ou um presidencialismo, tá certo? Forma de Estado, sistema de governo e regime político. O regime político entra as cracias da vida. Democracia, que tem muito a ver, então, com a questão mais do legislativo, né? É, democracia, oligocracia ou oligarquia, aristocracia, né? Plutocracia, que na minha opinião nós não vivemos numa democracia, porque no Brasil o povo não tem poder de fato, porque poder do povo, né? Democracia. Nós não vivemos numa democracia, né? Nós vivemos num regime que o dinheiro é importante, plutocracia, né? O poder de dinheiro. Você tem a oligarquia, que são governos de grupos, né? A aristocracia, que é o governo de melhores. Possíveis dentro de um país, né? Então, esse é o contexto que se dá, né? E onde se insere a democracia, que é um regime político. E o Rousseau, ele vai nessa ideia. E o Rousseau fala também, né, nessa ideia de contrato, que as pessoas, quando na verdade assinam o contrato, né? Ele também, então, é um cara que debate esse contratualismo. Quando eles assinam o contrato, eles não inventam o Estado, como é a ideia de Hobbes e Locke. Ele inventa, na verdade, a sociedade. Para ele é um negócio assim: as pessoas começam lá, né, se a juntar num lugar, isso vai virando uma sociedade, eles reconhecem que é um espaço que demanda, né, de um outro tipo de organização, assinam um contrato e reconhecem isso, e dessa sociedade, conforme vai ficando complexa, cria-se o Estado. Então é como se fossem etapas acontecendo, né? Desde o momento que você começa a viver em grupos até o momento que as sociedades ficam complexas, né? E para ele as democracias, melhor seria se fossem diretas, mas como ele vai percebendo na medida que ele vai escrevendo, estudando, que democracias diretas são impossíveis em sociedades complexas. Imagine São Paulo, como que a gente vai pôr a calçada na rua? Quem concorda? Milhões de pessoas erguendo a mãozinha, não ia dar certo, né? Então ele percebe que de fato a democracia direta não vai funcionar. E aí ele passa a ter uma concepção de que essa democracia delegativa, né, que é essa democracia que a gente vive hoje, em que eu vou lá e voto numa pessoa, né, e falo, ó, cara, tô aí a chave das minhas ideias, você vai defendê-la a partir de agora. Votar é isso, né? E aí ele começa a entender que a democracia delegativa é o jeito que dá para ser numa democracia, mas não é o que ele prefere. E ele fala que uma democracia só vai dar certo, olha, vocês vão ver o Brasil nisso, a partir das pessoas serem virtuosas, né? Então as pessoas, aí já não é virtude, não é virilidade, é virtuosismo mesmo. Para uma democracia funcionar,
As pessoas têm que saber muito bem aonde começa o que é público e onde termina o privado, né? Elas têm que ter plena noção disso. Porque se o cara que você delega o poder pensa em si, ele vai criar políticas de grupo e vai começar a privilegiar tudo aquilo que é para ele, para o seu grupo, e vai deixar as pessoas a ver navio, né? Então perceba que hoje no Brasil, né, o que acontece? Você tem essa política de grupos, porque então, segundo Rousseau, as pessoas não são virtuosas o suficiente de forma que ela possa administrar o público, né, sem pensar em si, né? E aí, gente, né, a gente vê aí, né, de novo, né, por exemplo, você vê grupos políticos, né, milhões e milhões como foram achados em apartamentos por aí, de desvio de verba pública, hospitais de campanha no Rio de Janeiro, né, o que derrubou lá o governador do Rio, o Witzel, né, é, na cara dura, né, gente, o pessoal, eu não sei como consegue dormir, né, pensar que ele desviou dinheiro de algo que é tão sério, pessoas morrem, né, por conta do desvio desse dinheiro, pessoas não têm escola, não têm saneamento básico, não tem por conta desse desvio de dinheiro. O que acontece nas democracias? Não é, as pessoas não de parar público que está para fora do seu portão, né? E aí vira essa loucura toda, né? Do que a gente vê acontecendo aí. Gente, eu já estou me estendendo um pouco no tempo, né? Tá travando, gente. Puxa vida. É, é, um pouco aqui, gente, para vocês, só um pouquinho para a gente. Pô, eu posso desligar aqui o vídeo, que eu acho que melhora. Eita lá, tá travando tudo, então. Espera aí, eu vou tentar mudar de lugar aqui, gente. Desculpa, viu? Vou tentar mudar de lugar aqui, ver se melhora. Que aqui em casa, às vezes, tem esse problema mesmo. E, gente, desculpa mesmo, viu? Oi, voltei. Beleza. Desculpa, gente, né? Os imprevistos da vida internetica, né? Terrível, né? Mas eu mudei de lugar aqui, eu vim mais perto do roteador. O cenário atrás não tá tão bonito, mas, né? Fazer o quê, né? Boniteza não enche barriga, né? Como dizem. Então eu estava, né, comentando da ideia do Rousseau, né? Que você tem uma construção de democracia em que se depende muito do caráter da pessoa, né? Você depende muito do caráter da pessoa para que a coisa funcione. E, e ao contrário disso, né? Você vai ter aí o Alexis de Tocqueville, que ele vai acabar vindo para a América, né? Em 1831, se não me engano, em 1835, eu acredito que ele vai escrever um livro que é A Democracia na América, né? O Tocqueville. O Tocqueville ele vai falar que tudo aquilo que o Rousseau reclamava é o que faz a democracia dar certo, né? O Tocqueville ele vem para os Estados Unidos para estudar o sistema prisional dos Estados Unidos.
E ele fica maravilhado no seguinte sentido, que nos Estados Unidos as pessoas possuem coisas e essas coisas não vieram de herança, como é o que acontece lá na França, na Inglaterra, né, enfim, em países lá onde, né, você teve, principalmente onde se teve o feudalismo, né? Então ele fica maravilhado e começa a perguntar, por que isso dá certo? Se eles vivem aqui numa democracia, né? Que inclusive foi tão taxado por Rousseau como sendo um regime que precisa muito do virtuosismo das pessoas. Porque eu não estou vendo pessoas virtuosas aqui, mas pessoas que trabalham, né? E que conseguiram, entre aspas, aí, né? Vencer na vida. E aí ele fala que, na verdade, o que faz uma democracia dar certo é justamente essa coisa de todo mundo querer o que o outro tem, né? Todo mundo é muito igual. Olha só, a gente voltou lá no começo, no Hobbes, né? Só que o Hobbes falava que isso causava coisas ruins para a sociedade, né? Todo mundo ser muito igual. E aí o Tocqueville ia falar que as pessoas são tão iguais e elas querem tanto a mesma coisa que ela, por exemplo, assim, vai ficar de olho uma na outra. E como eu quero, vamos dizer assim, eu quero o que o Cimei tem. Ô, Cimei, desculpa aí, hein? É só um exemplo. Eu quero que o Cimei tem. De A hora boa. que a hora que o Cimei der uma vacilada, eu vou ser o primeiro a dedar o Cimei. E com isso, eu derrubo o Cimei e assumo o lugar do Cimei. Ao assumir o lugar do Cimei, eu cortei aquele mal pela raiz e dei um refresco para que a coisa continue acontecendo. Então, o Tocqueville ele fala que a democracia dá certo não pela igualdade, mas pela diferença, né? Na verdade, a igualdade gera, a diferença gera o princípio de igualdade, né? E isso faz a coisa acontecer. Então, o foco do Montesquieu não é a igualdade em si, mas a liberdade que as pessoas têm dentro de um sistema democrático para se fazer politicamente. E conforme eu tenho a liberdade que eu posso atacar o outro para tentar aquilo que eu também quero, eu faço o sistema sempre ir se normalizando. Na medida que o cara começa a abusar demais aqui, eu dou uma rasteira nele, esse cara cai, aí eu fico no lugar dele. Quando eu começar também a querer folgar demais, o cara vai ter a liberdade de me contestar e vai me derrubar, e assim a coisa vai acontecendo, na visão de Montesquieu. Então, quando ele escreve A Democracia na América, ele, ele vai nessa pegada aí, né? De pensar que não é a igualdade, mas é a liberdade que vai fazer uma democracia acontecer. Só que assim, né, gente, eu imagino, né, que se nós pensarmos, né, de novo, né, pensar em exemplos do Brasil, pensando de novo, né, nessa coisa do que acontece aqui, por mais que o cara chegue lá e denuncie, o cara tem uma estrutura tão bem formada, porque ele teve lá a fortuna, né, de se bem relacionar, que quando alguém vem e o denuncia para fazer com que a coisa se equalize, ele não consegue derrubar. E aí a corrupção vai se instalando e a coisa começa a ser comida de dentro para fora, né? De novo, o exemplo do cara lá dos dólares na cueca, o exemplo da moça lá que é acusada de matar o marido, enfim, são exemplos clássicos. O que se fez com esses dois seres até agora? Nada. Estão empurrando com a barriga, né? Então eu percebo, né, do meu ponto de vista, e é muito legal se vocês puderem, né, consultar, né, o material. Eu vou encaminhar o material para vocês, tudo, né, para que vocês possam dar uma olhada em tudo isso com mais calma, tal, né? E reler, né? Para que vocês também possam estudar e tirar a concepção de vocês, né? De tudo isso, porque toda vez que a gente, né, dá aula é um pouco a concepção do professor, né? Por mais que você tente manter a neutralidade, mas a concepção do professor, né, sempre vai estar ali na interpretação. Então, às vezes, uma pessoa pode estudar o mesmo material que eu estudei e ter uma visão diferente, né?
Então é importante que vocês tenham contato, né? Tem um livro bem legal que é do Francisco Verforte, que chama Os Clássicos da Política, né? Tem os Clássicos da Política 1 e os Clássicos da Política 2, que ele comenta, né, esses autores, e além de trazer o comentário, ele traz trechos dos livros originais desses caras, né? Então é um livro bem legal para quem se interessa por essa construção, né, de ideias políticas. E assim, né, gente? E hoje, chegando nos dias atuais, pensando esses liberais, percebam que muito do que esses liberais falam, né, está presente nos dias de hoje. Então, o cara que chega e fala, não, eu vou votar no Bolsonaro porque ele é novo, ou vou votar no Amoedo porque ele é novo. Novo nada, gente, não tem nada de novo, né? Não tem nada de novo. São sempre as mesmas pessoas que estão tentando manobrar a superestrutura, né? E não indo atacar o que deveria atacar, que é a superestrutura, porque se tem um problema que de fato a gente tem que derrubar, é a superestrutura econômica, né? A gente tem que tentar reconstruir as bases da superestrutura, repensar a ideia do econômico para que todo o resto possa existir. Porque como o Marx fala, né, o homem ele é as condições de existência dele, né? As condições materiais de existência dele é o que determina o que ele vai ser. Então, se a gente ficar só tentando reformar, né, a gente não vai mudar de fato o que tem que ser mudado. Porque aquela coisa, reformar é trocar o ladrilho da parede, é trocar o fio, né? Trocar o reboco. Agora, revolucionar é derrubar a parede, né? Então, às vezes é necessário que a gente possa derrubar a parede, né? Que a gente possa, não, que a gente tente derrubar a parede ou derrubar o máximo de parede possível para que as coisas possam se reconstruir, para que os alicerces, né, possam levantar uma parede com outro espírito, com uma outra forma de ver, né? E a gente pode perceber que na pandemia aqui, muitas ações de solidariedade deram certo e não partiram do Estado liberal, né? Então, por que será, né, que a gente fica parado esperando as coisas acontecerem? Talvez a gente possa, né? É lógico que a gente sabe o porquê, né? Como eu falo, né? Como professor, talvez, eu sempre acredito muito na coisa da educação, né? E a educação, ela não é uma educação libertadora, emancipadora, como fala o Paulo Freire, enfim. Então, eu acredito que, né, seja necessário essa reconstrução, né? E se pensar na política hoje, poxa, né? Por que é que a gente vai votar num camarada que se apega justamente à ideia de força, foco e fé? Que força, que foco e que fé que tem essa pessoa que não consegue parar para cuidar nem da saúde dele por conta de um projeto de poder? Eu acho assustador, de verdade, né? É assustador pensar que uma pessoa leve a cabo um projeto de poder e não pense nele. E num slogan desse que resume essa agenda de costumes, né? Ser forte, né? Ter foco e ter fé. Mas o que adianta você ter foco se a política do país ou da cidade te empurra para trás, né? O que adianta você ter fé se essa fé, na verdade, serve para aquele famoso fazer o quê, né? Deus quis assim. Não, cara, o Deus não quis assim, né? Deus quer o melhor para os seus filhos, né? E mesmo assim se apega, né? A um jargão como esse, é muita sacanagem, né? Então, eu acredito que as pessoas que possam vir a fazer diferença, né? Dentro do que é possível hoje, para a gente começar uma mudança, tem que ser candidatos mais à esquerda mesmo, porque os da direita são os conservadores, e ser conservador não é acreditar apenas em costumes, eu sou contra isso, contra aquilo, é você defender que a estrutura que se dá hoje no país permaneça do jeito que está, né? Então, se pode começar alguma coisa de melhor por algum lugar, acredito eu que sejam pelas pessoas da esquerda, e nem pelos progressistas, né? Porque progressista é a Tabata Amaral, né?
Progressista é um cara que se diz o Ciro Gomes, né? Que está aí escarafunchando as sobras dos anti-PTs, por exemplo, né? Para fazer a sua base, que foi para Paris, né? E largou a gente aqui ao léu, e agora está tudo dando no que está dando. Então, acho que a gente tem que pensar politicamente, e mesmo que a gente. Eu tenho várias ressalvas à esquerda. Não, para pensar, né? Para raciocinar o que pode fazer a nossa vida mudar. Né? E eu não estou sendo. Acabo que eu estou fazendo papel de cabo eleitoral aqui, mas não é essa a intenção. É, na verdade, de fato, aquilo que eu acredito. Tá bom, gente? Renê, E é isso. Oi, Simei. não, Júlio, Júlio. deixa Oi, eu, Júlio. beleza, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a Claro. gente fala de esquerda e direita dentro do nosso sistema político, a gente está falando do quê? Esquerda e direita. Então, nós temos, né, dentro dessa ideia de espectro político, hoje a gente tem até partidos de ultradireita, né, que seria aí o partido do Bolsonaro, é, partidos como o DEM, né, partidos que seguem essa linha de pensamento em que se utiliza desses valores morais, né, para fazer com que as pessoas acreditem neles, né? São essas agremiações. E muitos, porque nós temos esses partidos de direita, né? Temos os partidos mais de centro, né? Que para mim, né, PSDB, PTB, eu acho assim que de centro não, mas uma centro-esquerda, hoje eu categorizaria um pouco o PT até, né? O mesmo um PSOL, enfim, né? E temos os partidos mais de ultra-esquerda, né? Que também, dentro dos. Eles se dizem de ultra-esquerda, mas que na verdade também eles não dizem muito a que vem, eu, no meu ponto de vista, que seria um PSTU, o PCO, enfim, né? Que são partidos que se dizem ultra esquerdistas, mas a gente sabe que muitos dali nasceram, vêm de lugares que são focos da burguesia, como o USP, enfim, né? Mas eu acho isso, né? Que para além da. E tem também aqueles partidos que são os partidecos que se aproveitam da onda, né? Tipo, você pega lá um PRTB, por exemplo, né? Esses partidos menores que se aproveitam da onda para ir conforme a onda leva a eles. PMDB, né? Que se diz de centro, mas também é de direita, né? Eu sou meio ruim de lembrar de nomes, né? Mas, assim, dentro dos principais partidos, eu categorizaria, né? PMDB, Democratas, o Bolsonaro e sua equipe, né? Que não tem partido, e coisas do tipo, como uma direita, outra direita. Centro, eu colocaria, sei lá, talvez um PTB no centro, né? E assim, de centro-direita, centro-esquerda para esquerda, eu colocaria aí PT, PSOL, né? E indo para os extremos que seriam PSTU, PCO, enfim. São mais de 33, né? Aí é difícil de lembrar do nome deles, né? Mas eu categorizaria muito mais pelas atitudes que andam tendo do que pela bandeira em si, né? A bandeira em si. Sim, sim, eu penso isso baseado no seguinte: quando a gente pensa esquerda e direita, a gente vai ter por base os berços democráticos aí, a Europa, a América do Norte. E quando a gente pensa em Brasil, você vê, né? Boa parte dos partidos que você citou aí como sendo passíveis de direita, por exemplo, eles são meramente fisiológicos, né? O É, PMDB, por exemplo, é um partido que desde 1988 ele apoia todos os presidentes da República, isso. né? Então Isso mesmo. é muito complicado. Aqui no Brasil, eu dificilmente consigo enxergar esquerda e direita. No Brasil eu enxergo muito interesses. Eu acho que Isso. são interesses que compõem a nossa política. É bem por aí mesmo, né? Mas eu ainda acho, né, assim, gente, eu não sou petista e nem pissolista, né? Não sou filiado, mas eu ainda acho que dentro dos partidos, eu acho que, né, os que eu conheço mais à esquerda é o PT e o PSOL, mas eu acho que esses ainda tentam manter um pouco mais essa ideia
de uma democracia de partido, né? Eu ainda enxergo um pouco. Mas mesmo assim, você pega casos como lá da Benedita da Silva, tal, né? Que votou contra o que o partido pedia. Você pega mesmo alguns membros do PT que apoiam o Boulos, enfim. Você tem um pouquinho também dessa Sim, a confusão aí. própria Luísa Erundina, né, dissidente do PT. Isso, né? A Erundina, o Gianazzi, né? Enfim, todos eles são dissidentes, né? Do PT, né? Mas eu também vejo muito mais, né? Dentro do centro para a direita, a coisa do jogo, da jogatina mesmo, né? O Bolsonaro mesmo disse, não vou me aproximar do Centrão. E olha aí, né? Quando ele deu uma estaladinha de dedo, já, né? Todo aquele grupo, né? Liderado pelo esqueci o nome dele lá, que foi acusado lá das coisas do mensalão, né? O Roberto Jefferson, né? Tudo ali, né? Com o Roberto Jefferson em cima e foram tudo, né? Lá, dar tapinha nas costas, enfim, é terrível, né? É Mas você terrível. acha que alguém governa no Brasil sem o Centrão? Sinceramente, eu acho que é difícil. É um pouco difícil. Eu acho que mesmo assim, né, você vendo os exemplos, né, dos governos mais de esquerda que nós tivemos, que foi Lula e Dilma, você acaba dependendo um pouco desses partidos para fazer a governança acontecer, né? Você precisa, mas assim, é o que dá, né? É o que deu, né? Foi feito o que era possível fazer, né? Ceder até um determinado ponto para que os barões do poder mesmo, né? Porque quem manda mesmo, né? Já diria lá o Atílio Boron, que é um cientista político da América Latina, eu não lembro se ele é argentino ou se ele é uruguaio, chileno, enfim, mas ele fala que o mercado vota todo dia, né? Então, na verdade, o mercado é que faz a coisa acontecer, né? Quando a gente vai votar, o mercado já delimitou, inclusive, quem serão os candidatos, né? Porque na medida que eles apoiam os meios de comunicação e apoiam tantas outras coisas que fazem, né, a política acontecer, né? Então, eu acho que assim, hoje no Brasil, eu acho que isso tem que ser a passo de formiguinha. A gente tem que torcer para que esses governos de ultradireita que têm inundado, né, os países por aí, mas que as eleições estão demonstrando, né, que os povos optaram por essa extrema direita, por essa direita e começam a voltar atrás, né? Porque por mais que o Biden seja um Fernando Henrique Cardoso lá nos Estados Unidos, queira ou não queira, ele não é um Bolsonaro, que é a figura do Trump, né? Você vê, por exemplo, a eleição na Bolívia, né? Em que o candidato, o Mesa, apoiado pelo Evo Morales, ganhou, né? Você vê no Chile que enterraram a Constituição do Pinochet. Então parece que é um negócio assim, né? As pessoas deram uma experimentada no que a direita e a ultradireita queriam oferecer e perceberam que é um terror, né? Que é algo abominável, principalmente para os que têm menos, né? Então eu ainda estou esperançoso, né, de que a passo de formiga as pessoas estão percebendo e que isso pode gerar uma guinada, né? Então as eleições que acontecerão agora, né, aí vai ser lindo se candidatos da esquerda conseguirem alçar prefeituras importantes, porque também começa a demonstrar um fracasso, né, desse projeto de extrema direita que está querendo se implantar no Brasil, né? Porque a gente já tem a gente não tem com esse nome, mas o que acontece no Brasil praticamente é uma ditadura, né? Você acaba tendo que aceitar coisas mesmo que você não queira. Que direito a gente tem de protestar, né? Então é terrível, né? É bem terrível. Posso falar? Fica à vontade, minha gente. Renê, Cimei, Ô, seu Cimei, querido tudo bem, Cimei. companheiro? Tudo Poxa, cara, bem? satisfação. Ó, tem galera da Uninove aí presente, viu? Viu o Wilson acabando de entrar, Ah, Flavinha, rapaz, eu vi tá? mesmo. Tá? Acabou de apitar o Wilson aqui, ó. É. É, Renê, o Bolsonaro se apresentou como novo, né?
Sim, como antissistema, né? Só que ele tem bandeiras completamente conservadoras, né? Do Oiapoque ao Chuí. isso. O Maquiavel ele vem para romper, né? Com o fatalismo divino. O Bolsonaro flerta com o fatalismo divino. Aliás, ele se apresenta como uma fatalidade do divino, né? Ou seja, Bolsonaro está mais para moderno ou está mais para antiquado? Pré-Maquiavel. Olha, se a gente pensar, né, fazendo um exercício de pensar só naquilo que eu comentei aqui, o Maquiavel, ele tá, de fato, quando a galera brinca que ele parece que saiu da Idade Média, eu acho que não é uma força de expressão, cara, é uma realidade, né? Porque Uhum. perceba o seguinte, que toda a desconstrução que se lutou ao longo olha que nós estamos falando de autores liberais, né? Sim. Autores que são de certo que são, né, a base do que se diz Bolsonaro. Porque a diferença do neoliberalismo para o liberalismo, que são esses autores que nós estamos comentando aqui hoje, é o que neoliberalismo, ele fala que por conta da crise de 29, o governo não tem que se retirar do mercado, mas tem que ficar olhando de binóculo, né? Olhando de Sim. longe e na medida que for necessário você intervém, né, na economia e nas situações para que a coisa não descambe de vez, como aconteceu em 29, né? O resto é praticamente a mesma coisa. Então, se você pegar a base liberal, né, é a base de que se constitui as ideias bolsonaristas. Então, assim, se você for pensar que toda a construção que se fez, por exemplo, para isolar a ideia do religioso para se constituir políticas públicas, houve uma inversão, né? Hoje Uhum. você vê muito do religioso, né, dentro da política e dando base para a criação de políticas públicas. Mas, Katsu, o Estado não é laico? Nada Sim. contra nenhuma religião, as pessoas têm que ir atrás daquilo que faz feliz. Mas nós estamos falando de políticas públicas, de pessoas que estão morrendo, muitas vezes, e que dependem de uma política pública para funcionar. E ela não tem, não dá essa possibilidade, porque você tem um governo que puxou por rabo tudo isso para dentro. Né? Você Uhum. tinha, vamos dizer assim, politicamente, você quer criar, de fato, uma rede que segure o seu poder e que dê qualidade a ele. Né? É isso que o Maquiavel está falando. Você tem que se cercar de pessoas que dê suporte para sua governabilidade. Né? O Maquiavel não tem. O Bolsonaro não tem isso. Você pega os ministros do meio ambiente, né? O mesmo Ricardo Salles, que é o ministro das Relações Exteriores, né? Eu não lembro, gente, eu sou péssimo de nome, né? Terrível. Eu tinha que estar com uma colinha aqui. Mas vamos falar em ministérios, né? Você tem o Dessa ministro. gente não precisa nem lembrar o nome, não, Renê. Pode ficar É, tranquilo. você tem o ministro das Relações Exteriores, que o cara defende a terraplanismo, né? Você Uhum. tem lá o ministro do Meio Ambiente, que fica falando que essa história de que aumentou queimada é tudo trololó da esquerda, quando é óbvio, é público, é notório que não. Então esses caras prestam de serviço. Então ele não consegue sequer se cercar de pessoas que possam de fato auxiliá-lo, né? E ultimamente o que aconteceu foi que assim, ele fala tanta idiotice e é cercado de tanta gente ruim que ao não saber lidar com a pessoa, pode ver, ele não para mais de viajar, né? Não para mais de viajar para evitar que fale asneira, né? O fato é esse. E por não ter uma equipe, né, que possa lidar com o cara e pôr o cara mais nos trilhos. Porque o cara abriu a boca, sai quilos de coisas inúteis ali, né? Então, assim, eu falaria que Bolsonaro é um pré-política moderna, sabe? Sim. É um pré-política moderna. E as pessoas que votaram nele foram muito nessa, um pouco até na linha do dever ser, né?
Vamos, quem sabe, né? Quem sabe a gente consegue. Então, assim, se for casar o público com o momento histórico que o Bolsonaro tá, eu acho que até que chega perto ali, viu? Entendi. Mas eu falaria isso, né? Que para mim, né, de todos os governantes aí da República que começou aí com a Constituição de 88, não teve ninguém pior que ele, né? Mesmo considerando que o Fernando Henrique vendeu empresas, né, privatizou coisas que jogou as empresas estatais, que são extremamente importantes para regulação de mercado, inclusive, no lixo, né? A Vale mesmo foi vendido por um valor que em um ano de mineração ela tirou 4 bilhões a mais do valor que eles pagaram. Eles pagaram, acho que coisa em torno de 9 bilhões e no primeiro ano de mineração tiraram 12, né? A Telesp foi vendida aqui, algumas pessoas fizeram cálculos depois, se pegasse o cobre dos fios do poste e vendesse por quilo no ferro velho, daria mais dinheiro do que foi pago na Telesp, né? Mesmo com todas esses problemas que o Fernando Henrique causou para o país, né? E abriu a porteira, né? Portanto, da ideia das privatizações que o Paulo Guedes está tocando aí, né? Mesmo assim, o Bolsonaro, para mim, é o pior governante que nós já tivemos, assim. É o cara que faz passar vergonha, assim mesmo, né? Terrível. Ô, Né? Júlio, eu só queria fazer um adendo na fala do professor René. E o René ele vem para desmistificar que todo aluno de sociologia, ou de história, de ciência política só lê a esquerda, porque ele só citou os liberais, né? Então ele vem para desmistificar essa ideia de que nós só lemos Marx e Engels, né? É porque Ou na o Manifesto realidade os caras, Comunista. é porque na realidade os caras que falam isso, eles não leem ninguém. Então eles acham que liberalismo é o que fala para eles, você tá entendendo? É aí que tá o Pois problema. é. Suave. Obrigado, É, René. Bom, René, de imagina. qualquer maneira, mano, de qualquer maneira, eu já quero deixar um convite para você voltar, cara. Voltar, À disposição. entendeu? Eu Opa, tinha falado para os estudantes que eles trouxessem dúvidas aí sobre a eleição americana. Eu acho que a claro, gente poderia usar esse mote aí numa próxima aula, tal, claro. porque é importantíssimo e você é um cara que pode elucidar para a gente aí é, esse quiprocó que é a eleição americana, né? Nossa, cara, é um rolo ali, né? Porque você vota em delegados, né? E esses delegados não são nem governadores, e nem senadores, nem deputados. São pessoas que ali dentro do processo eleitoral estão dentro, previsto na legislação, na Constituição, e que as pessoas votam de antemão, né? E que essas pessoas é que vão, né, vão ser votadas nessas eleições que estão acontecendo para escolher o presidente. E já aconteceu o caso, por exemplo, de você ter uma maior parte de delegados democratas e esses caras votarem contra o democrata e eleger o republicano, né? Mas isso dá pano para manga, é bem legal, assim, a gente pode combinar assim. Cara, tô à disposição, sabe? De verdade, assim, fiquei muito feliz de poder, né, compartilhar um pouco de conhecimento e com todos vocês, assim, espero que eu tenha dado conta, né, gente, porque eu fui falando meio rapidinho ali, não sei o quê, para dar tempo e às vezes a gente atropela, né? Mas eu espero que tenha dado certo aí, que vocês tenham conseguido absorver, né, tudo que eu falei aí e que sirva, né, para que vocês possam acrescentar no cabedal de conhecimento de vocês, né? Que o importante é isso, né? Porque, meu, vestibular acaba caindo algumas coisas que tangenciam isso, né? É bem comum, né? Você vem vestibular hoje. Então, estou à disposição para ajudá-los aí, né? À disposição mesmo.
Obrigado, gente. Valeu. Um abraço, pessoal. Muito Opa. obrigado, Renê. Muito Muito obrigado bom, também. obrigada, viu? Valeu.